Bom, galera, a placa de vídeo que nós vamos testar hoje aqui no canal é uma conhecida de vocês, já lançou há um certo tempo no mercado e da nova geração é a placa de vídeo mais barata, RTX 4060. Mas ó, fica tranquilo que o meu trabalho aqui não é ser advogado da NVIDIA. Meu trabalho aqui é testar essa placa e mostrar para vocês a performance. Então a gente vai testar hoje ela por padrão, vai utilizar as tecnologias que ela tem e quem vai decidir se a placa é boa ou não é vocês aí de casa. Então bora conhecer esse modelo que a gente vai utilizar aqui, que é um modelo que inclusive eu vi o pessoal perguntando quando sai uma montagem de vídeo aqui no canal recente. Então bora pro vídeo. A placa de vídeo que a gente vai comentar hoje aqui é um modelo que chama bastante atenção, da 4060. Se trata aqui de uma 4060 modelo Eagle Overclock, como você pode ver aqui, ó, de 8 GB. Tá? Ela é uma 4060 que chama atenção, por quê? Porque ela é uma 4060 grande. Ela é maior do que as 4060 comuns que a gente encontra no mercado. Tem um sistema de refrigeração Triple Fan, Eagle, bem bonito. Placa de vídeo que chama realmente bastante atenção, tá bom? Eu tô com essa placa de vídeo aqui em mãos, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Se trata do modelo Triple Fan, como eu mencionei. Bem bonito, bem grande, né? Uma 4060, ela não precisa ter todo esse tamanho, mas a Gigabyte trouxe nesse projeto aqui um modelo realmente bem caprichado. Na parte de trás, ó, tem backplate, GeForce RTX. Então assim, né? Tirando qualquer ponto aqui, o que eu digo pra vocês é, a placa é bonita. Como vocês podem ver, ele é um modelo bem bonito, ele chama bastante atenção, fica bacana, tá? Ainda mais se você colocar um kit de inversão de GPU no teu computador, vai ficar assim, ó, na lateral dele. Fica bonitona, né? Vamos puxar aqui, ó. Tem um PC, pode ser nesse branco, ó. Imagina você colocar num sistema de inversão, fica legal, né? Então, é um modelo que é chamativo. A conexão de alimentação é de 8 pinos, como vocês podem ver aqui. Não é metal, tá, ó, plástico, tá, tudo plástico, são 3 ventoinhas, a carenagem é de plástico, backplate também é de plástico, ele tem uma certa função estrutural porque ele é bem rígido e ele tá parafusado em todo o bloco aqui, né, da parte de dissipação, né, dos heat sinks, heat pipes, então ele sim tem uma função estrutural de deixar mais rígido aqui, mas não é nada de metal aqui, por exemplo, é um plástico mais resistente, tá bom? Conexões aqui dela, como vocês podem ver, tá bom? São duas HDMIs aqui no meio e duas DisplayPorts na ponta. E é 2 slots de espessura a placa de vídeo, beleza? Vamos falar de testes. E o preset gráfico que a gente vai estar utilizando, galera, vai ser o preset ou alto ou ultra, tá? A gente vai mencionando aqui pra vocês, mas geralmente dá pra rodar no ultra a maioria dos jogos, algum jogo ou outro que dá pra rodar no alto ou no muito alto. Eu menciono pra vocês ali nos testes como é que vai ser. Mas a ideia é rodar com bastante qualidade, tá? Mesmo rodando em resolução nativa, não utilizando o DLSS quando rodando no padrão. A gente só vai utilizar a DLSS quando tiver Ray Trace no game, então a gente dá uma aliviada com o DLSS e ainda assim colocando no modo qualidade, e a gente vai rodar separado, então vai rodar nativo com Ray Trace DLSS e com Ray Trace DLSS e gerador de quadros quando tiver, tá bom? Então vai ter essas amostragens diferentes aí pra vocês. Assim vai agradar o cara que simplesmente quer rodar o game nativo ou o cara que quer utilizar as tecnologias mais novas também, beleza? Vamos parar de enrolação e vamos para os testes. Nosso primeiro teste aqui é no Horizon Zero Dawn, como vocês podem ver. Tá rodando em Full HD no Ultra. Eu rodei no Ultra porque esse aqui, independente se está no Ultra ou no muito alto, você não tem grande mudança de performance. Então vale a pena colocar no Ultra, né? Nesse caso aqui a gente está rodando uma média de 109 FPS. A performance realmente é muito boa e o game também é muito bonito. Como vocês podem ver aqui, sobra performance e o game fica realmente bem legal, tá? Não utilizei nenhuma tecnologia de upscaling. É nativo Full HD Ultra. Resident Evil 4 rodando no Ultra em Full HD nativamente, com toda a qualidade que ele pode fornecer pra gente. É o remake, né, querendo ou não. São 85 FPS de média. Esse game é mais escuro, tem umas áreas de explosão, de fogo, algumas batalhas, mas as áreas escuras ainda assim são bem pesadas. São até mais pesadas do que as áreas abertas e claras. Então a gente tem uma média aqui de 85 FPS, uma performance bem tranquila. Dá pra se divertir legal no Resident Evil 4. The Last of Us, aqui nós estamos rodando a parte 1, Full HD gráfico no alto. Esse ele exige mais de VRAM, então a gente vai rodar no alto, não vai rodar no Ultra, tá? FSR off e FSR on lado a lado pra vocês. Com ele off, 78 FPS de média. Com ele ativado, 108 FPS de média. O jogo não tem DLSS, então eu utilizei FSR no modo qualidade. Das duas formas, está jogável, tá para se divertir tranquilamente, você não teria problema de performance. E você tem ganhos com FSR mantendo uma boa qualidade de imagem, como você pode ver. A Plague Tale, nós estamos rodando ele aqui em Full HD no alto, porque ele também tem risco de estourar VRAM se você rodar no Ultra.
Nativo, sem nada ativado para ajudar, 52 FPS, na verdade a nossa média ficou 56 FPS de média, naquele momento está 52. Ativando o DLSS no modo qualidade e o gerador de quadros, nós pulamos ali para casa dos 107 FPS de média. Se a gente deixar só o FSR sem o gerador de quadros, fica 80 FPS de média. Então a gente tem um salto de performance, a gente passa na média para muito jogável. Assassin's Creed Mirage é um jogo bem recente, esse tem DLSS, então nós rodamos ele desativado, Full HD nativo, no alto, tá bom? Não no Ultra, e rodamos com ele ativado, tá? DLSS no modo qualidade. Ele não tem a opção de você ter gerador de quadros. Então, aqui a gente pulou de 116 FPS de média para 143 FPS de média. Os ganhos foram interessantes, se você considerar que nem tá tendo gerador de quadros. Poderia ter, um jogo desse aqui eu acho que merece ter, talvez, essa tecnologia. Mas das duas formas roda bem legal, tanto nativo como ajuda. Game Avatar, também um jogo bem recente. Rodando nativamente Full HD no alto, nós temos 62 FPS de média. Quando a gente ativa o Ray Tracing, o gerador de quadros e o DLSS no modo qualidade, a gente pula para 116 FPS. Então são ganhos bem expressivos. Se a gente não ativar o gerador de quadros, deixar só o DLSS qualidade, a nossa média é de 74. Ganhos pequenininhos, mas existem. Cyberpunk 2077. Nós temos aqui no nosso lado esquerdo, basicamente rodando em Full HD sem Ray Trace, totalmente nativo sem nenhuma ajuda, média de 72 FPS, bem jogável, né? Ativando o Ray Trace e sem gerador de quadros, só o DLSS no qualidade, a média é de 63 FPS. Quando ativo o gerador de quadros com Ray Trace DLSS, vai para 96, então é o que vocês estão vendo lado a lado. Frame Generator on, Ray Trace on do lado direito. Realmente ganhos expressivos e você muda da água para o vinho. God of War, nós rodamos ele com FSR no modo qualidade, já que não tem DLSS, Full HD no alto. Nós saímos ali da casa dos 74 FPS, rodando nativamente, que já é uma experiência bem legal, e nós pulamos para 80 FPS. Ganhos bem pequenininhos com FSR no modo qualidade, mas ainda assim deu para ter alguns ganhos ali. Estabilidade perfeita dos dois modos, independente se você rodar com ajuda ou sem ajuda. Game Hogwarts Legacy, bem bonito, é um game bem recente, e aqui nós rodamos sem Ray Trace e sem nenhuma ajuda, tá bom? Do lado esquerdo, e nós rodamos ele também com ajuda, tá? Do Ray Trace e também do Frame Generator, tá bom? Então dando qualidade, trazendo qualidade e trazendo geração de quadros também. Nós pulamos de 68 FPS no alto, sem ajuda nenhuma, para 103 FPS no alto, sem ajuda nenhuma. Aqui não dá pra rodar no Ultra, que se rodar no Ultra, ele estoura a VRAM e começa a dar stuttering. Marvel Spider-Man, nós rodamos também o jogo ali com Ray Trace off, e também DLSS off, gerador de quadros off, e também rodamos com ele habilitado. Sem ele, 96 FPS de média, tranquilo, dá pra jogar, legal, você não teria problema nenhum, tá? Ativando o gerador de quadros, ativando os Ray Trace e tudo mais, a gente pula para 135 FPS, tá? Então são ganhos também expressivos, mas aqui acho que já tá rodando tão bem, que eu acho que os ganhos de performance com o gerador de quadros nem foram tão grandes, mas existem, estão ali, você consegue mais performance. Aqui um jogo que eu particularmente curto bastante, Flight Simulator, rodando Full HD no alto, rodamos sem gerador de quadros e com gerador de quadros. E esse game em específico, o gerador de quadros ajuda muito. Porque aqui o gargalo nesse jogo é processador. E é qualquer processador do mercado. Chega um momento que você não consegue passar o FPS. Com o gerador de quadros você passa. Pulamos de 71 para 132 FPS, rodando com e sem gerador de quadros. Ratchet & Clank é difícil da gente montar um benchmark, porque varia muito o cenário, mas eu tentei fazer alguma coisa parecida aqui para vocês, tá? Sem gerador de quadros, sem Ray Trace, 82 FPS. Com gerador de quadros Ray Trace DLSS, 124 FPS, ou seja, utilizando os recursos que a placa fornece ou não utilizando tudo que ela pode te oferecer. Então tem ganhos expressivos de qualidade, mas também de performance. Red Dead Redemption 2. Aqui nós pulamos de 77 FPS de média para 89 FPS de média. Aqui nesse caso nós não temos gerador de quadro e nós não temos Ray Trace ativado nesse jogo. Nós estamos utilizando apenas o DLSS no modo qualidade. E aqui já foi o suficiente para dar uma margem ali de uns 12 FPS a mais para a gente, tendo uma performance um pouquinho maior quando ativando. Das duas formas está extremamente jogável, extremamente estável e você pode ficar tranquilo para jogar na 4060. No game Returnal, aqui nós utilizamos ele nativamente, na casa dos 91 FPS de média, mas também rodamos ele com gerador de quadros e com Ray Trace habilitado. E mesmo tendo o Ray Trace habilitado, que teria uma queda de performance, ainda assim a gente consegue avançar com o gerador de quadros e ter uma média de FPS superior de 131 FPS. Mais qualidade, mais performance nesse caso. Mas tanto rodando nativo quanto rodando com as tecnologias, tá super legal de rodar na 4060. Lembrando que tá rodando no alto o jogo, tá? Não tá rodando no Ultra. Game lançamento também, Starfield, rodando Full HD no alto, tá?
50 FPS de média se você não estiver utilizando o gerador de quadros, fica realmente bem abaixo. 60 FPS se você estiver utilizando somente métodos de upscaling e 95 FPS se você estiver utilizando o método de upscaling mais o gerador de quadros. Então você dobra o FPS basicamente quando você ativa as tecnologias. Realmente rodar nativamente, acho que esse foi o nosso pior resultado, tá? Na casa dos 50 FPS na 4060. Warzone 2 rodando num preset competitivo, Full HD por volta do médio ali basicamente, nem precisou colocar no baixo, muito baixo. Média de 179 FPS, tá? Dá pra jogar tranquilo. Você consegue rodar acima de 120 Hz, acima de 100 Hz, acima de 144 Hz, 165 Hz, 180 Hz. Vários momentos ali atingindo 200, 200 e pouquinho. Se você baixar um pouquinho mais o gráfico, tiver processador para acompanhar, ele vai te entregar até mais FPS do que isso. Super jogável, super tranquilo para cenário competitivo. Mais um jogo também que optamos por Full HD no médio foi o Counter-Strike 2, tá bom? CS2 aí chegou, ele é um pouco mais pesado do que a versão CSGO, né? E mesmo assim a gente conseguiu 255 FPS de média. Não otimizei nenhuma especificação em específico, é só Full HD médio mesmo, para vocês terem uma ideia da performance. Roda muito bem, qualquer taxa de atualização basicamente até 240 Hz. Ainda no cenário competitivo, PUBG, Full HD com gráficos no médio, também rodando a 222 FPS de média, tá? A gente tem aqui basicamente 100 Hz, check, aprovado, 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz, dá até para arriscar um 240 Hz lá, tranquilamente, porque ele chega próximo e até passa em alguns momentos disso. E olha que eu nem otimizei textura nem nada. Full HD médio, diretão, tá bom? Shadow of Tomb Raider, um jogo antigo de modo história, serve como referência aqui pra gente. Full HD no Ultra, nesse aqui possibilitou tranquilamente. 142 FPS de média sem nenhum método de upscaling. O game tá ficando um pouquinho mais datado, mas ainda é muito bonito e é divertido também. Quem não jogou vale a pena. Quem gosta de jogo em modo história, de aventura, é uma oportunidade. O jogo tá bem bonito e rodou muito legal. Tá na 4060 aqui da Gigabyte, modelo Eagle. Coloquei também um jogo que eu jogo muito, tá? Então eu acredito que deve ter outras pessoas também, pode ser que joguem, então é de interesse de algumas pessoas, inclusive minha. American Truck Simulator, rodando Full HD no Ultra, 150 FPS, utilizando todo o potencial. A média geral dele, depois de toda a gameplay que eu fiz ali, foi de 168 FPS. Rodou bem tranquilo. Ele não tem DLSS, não tem Ray Trace, não tem nada. Mas o jogo é divertido, eu gosto e rodou muito bem. Bom, galera, essas foram as gameplays que a gente rodou aqui da RTX 4060 modelo Eagle da Gigabyte. E a pergunta que fica é, vale a pena? Bom, peguei todos os jogos aqui que eu testei, tirei uma média geral desses jogos, para a gente ter uma ideia da performance, e na nossa média geral aqui nós temos basicamente 97 FPS de média geral, tá? Desde o game que rodou piorzinho até o game que rodou melhor, a gente tirou uma média de tudo e nós temos 97 FPS de média. A gente não está considerando os games que rodam cenário competitivo, né, acima de 200 FPS, 150 e tudo mais, só os games de modo história, que tem Ray Trace, tem essas tecnologias aí. Então a gente tirou o PUBG, tirou o CS e tirou o Call of Duty Warzone para tirar essa média aqui para vocês. Então, posso considerar que a placa de vídeo é legal para jogar? Sim, é legal para jogar. A construção da Gigabyte, temperatura e performance foi estável? Foi. A Gigabyte cumpriu muito bem, vocês viram que a temperatura é bem baixa da placa de vídeo, tá todos os dados ali na gameplay. O clock dela é bem satisfatório também, é um dos clocks mais altos ali que a gente tem dentre as 4060. Construção achei bacana, se tratando de um projeto, né, de uma placa de vídeo de entrada, tá até super dimensionado para a GPU que nós temos ali, que é uma 4060. Quesito preço, vale a pena pagar o preço dela para você ter os 97 FPS de média geral, tendo tecnologias como Ray Trace, DLSS, gerador de quadros? Na minha visão, acima de R$2.000, como a gente via alguns modelos antes, ela é muito cara porque ela entrega. Agora, quando ela aparece no mercado, como vocês já viram recentemente, casa dos 1.700, 1.800, 1.900, ali nessa faixa, cara, ela é uma placa de vídeo ali a se pensar muito bem, tá? Por que que eu digo isso? Porque a performance que nós temos aqui, por padrão, tá? Por experiência. Eu tenho uma 3060 aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uma 3060 aqui, tá? Ela entrega por padrão 10% a mais, tá? Na performance bruta do que uma 1060, do que uma 3060 dessa aqui, tá? Ia falar 1060. Ou seja, em estoque, padrão, sem utilizar DLSS, sem utilizar gerador de quadros, nem nada. Ela, nativo, ela já é 10% melhor do que uma 3060. Quanto que é uma 3060 hoje, galera? Procura ali no site. Uma 3060 hoje é 1.899, 1.900, R$2.000, a de 12 GB. Então, ela está no mesmo preço que a 3060. Porém, ela estando no mesmo preço que a 3060, eu vou pegar a que me entrega melhor performance. Não faz sentido eu pegar a que vai me entregar menos.
a outra entrega 10% a menos de performance. Além disso, ela tem o gerador de quadros, trabalhando no DLSS 3, e uma pitadinha a mais de Ray Trace ali de performance, nos RT Cores e Tensor Cores dela. Então, ela é uma placa de vídeo que ela é mais rápida. É muito mais rápida? É um grande avanço geracional? Realmente não. Para mim, 10% a mais de uma geração para outra é pouco. Mas ela é mais rápida. Se tiver o mesmo preço, eu vou pegar ela porque ela é a melhor. Eu acredito que todos vocês aí, vocês não querem saber em casa se a placa de vídeo é legal com você, se a marca foi bacaninha com você, passou a mão na sua cabeça ou algo do tipo. Você quer saber o que você vai pagar e o que você vai ter. E se você vai pagar o mesmo dinheiro numa 3060 de 12 GB que você vai pagar numa 4060 de 8 GB, e a 4060 te entrega mais performance, eu não vejo lógica nenhuma para você ir na 3060, tá bom? E você que vai vir aqui falar, Júnior, você tá passando mão na 4060? Muito longe disso. Se você acompanha o canal, você viu no lançamento que eu falei tudo o que tinha para falar sobre o lançamento da 4060 naquele vídeo. Então quem assistiu já sabe a minha opinião. Falei que não teve um avanço geracional grande, falei da performance a mais que teve, no gerador de quadros e as únicas diferenças que existiam entre elas. E também falei que na faixa de preço que ela estava, ela não valeria tanto a pena. Provavelmente ela teria que baixar um pouco o preço. Agora já está num preço que faz mais sentido. Pelo menos frente à principal concorrente dela, que é a 3060 de 12 GB. Bom, como eu falei para vocês, a ideia é mostrar os resultados, explicar um pouco por cima aqui para vocês e deixar você aí de casa decidir. Se você se interessou em comprar esse modelo de placa de vídeo, o link dele vai estar lá embaixo na descrição, você vai poder comprar no site da Pichau com segurança, nota fiscal e garantia dentro do Brasil. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, deixe seu like se você curtiu esse vídeo e ele te ajudou, se inscreve no canal da Pichau se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!